Pergunta aqui, Tem, até a né? Pamela. Cresci ouvindo que rotina é muito ruim. Tenho um bloqueio grande com isso. E minha vida precisa disso em todas as áreas. Como mudar? É isso que eu ia te falar. As pessoas associam rotina a algo ruim, né? A monotonia. As pessoas ligam organização a chatice. E não é, né? O adulto, ele precisa de organização. A criança, ela faz o que ela quiser. Alguém tá mandando ela ali. Agora, o adulto... E isso é uma coisa que eu percebi demais. Tem muito a ver com maturidade. Aceitar a rotina e a organização como ferramentas de crescimento tem a ver com maturidade. Eu vou te falar uma coisa. Eu, cada vez mais... Quanto mais velho eu vou ficando, mais... querendo ficar organizado, eu vou ficando porque mais engraçado. a gente vai percebendo isso com a maturidade. chegou o tanto lá que é no- importante. Cheguei lá em casa, tem sapato de menino já na sala, eu já Uma começo coisa a que dar um vai se grito. irritando, né? A gente vai se irritando. Mas antigamente não era assim não, tipo assim, alguns anos atrás. Porque a gente se acostuma também no ambiente do caos. E eu falo que se você tá bagunçado por dentro, a bagunça de fora não te incomoda. Então, se você começa a organizar a cabeça dentro, a desorganização te incomoda. Total, total. E às vezes, se você não consegue organizar sua mente, porque é difícil, começa a organizar de fora. Organiza sua casa, seu guarda-roupa, suas gavetas, sua mesa de trabalho. Isso vai te dando essa sensação. E essa percepção só é possível mesmo quando a gente interessante. amadurece. Por quê? O que eu falo? E pra quem empreende, essa dica ainda é ainda mais de ouro. Quando a gente é criança, a gente tem a mãe ali, quem cuida da nossa rotina é a mãe e o pai, o responsável ali, né? A avó, enfim. Alguém te manda levantar, te manda tomar banho, te manda comer. O tempo todo você tá obedecendo. Quando você se torna adolescente, você tem aquele instinto de rebeldia, de desobedecer, de testar o limite, mas ainda assim tem alguém te mandando. A sua mãe, a escola tem um quadro de horários que você vai seguir. verdade. Você entra a tal hora, você tem um intervalo tal hora e você sai tal hora. Essa hora é pra estudar, essa hora é pra comer, essa hora é pra ir embora, né? Então, você ainda tem. Até na faculdade, jovens adultos têm uma grade a seguir. Você precisa fazer essa disciplina. Quando você cai no mundo adulto e Sei lá, depois dos empreendedor, Não, quando você depois da começa a faculdade. trabalhar, Depois da faculdade, eu né? acho que depois da Não, faculdade. mas na faculdade você já tem uma... Tem uma não, certa liberdade, mas porque ainda você tem que ter rotina. ainda tem um norteador, você ainda tem tá. alguma coisa te norteando. E eu vejo muitos empreendedores dando errado por não saber lidar com horário. Eles estão esperando alguém mandar que eles façam o trabalho deles, né? Eles estão. Aí você olha assim, a pessoa não sabe o que fazer. Nossa, tô perdida aqui no meu negócio, não sei o que fazer. Por quê? A vida inteira a gente acostumou a ser mandado, não desenvolveu essa autonomia de sentar, criar a própria rotina. Sabe como que a gente muda isso? Escrevendo num papel. Qual que é a sua rotina ideal? É Pamela? A Pamela, Pamela. que perguntou. foi. Pamela, qual que é a sua rotina ideal? Não, então minha rotina ideal é acordar às 6, treinar por 1 hora, tomar meu café da manhã, trabalhar. Essa é minha rotina ideal. Em outro papel, qual a rotina que eu tenho hoje? E aí se pergunta, o que é que me afasta da minha rotina ideal? Porque muitas vezes são suas próprias escolhas. Ou não encarar isso como algo que você tem que fazer. Ninguém ensinou isso pra gente. É um compromisso que você faz com você mesmo. Ninguém ensina o ser humano a organizar a própria rotina. Não tem isso na escola, não tem. Agora tem cursos, você vai encontrando pessoas que descobriram isso e o tanto Livros. que isso me colocou em lugares incríveis durante toda a minha vida. Porque apesar de ter sido mãe muito jovem, eu tive oportunidades fantásticas de trabalho que eu soube aproveitar porque eu sempre fui muito organizada. Eu tive uma curva de aprendizado muito rápido porque eu me organizei para isso, né? Eu sempre tive esse pensamento um pouco mais estratégico, eu sempre fui essa pessoa de olhar um pouco mais por cima. E é o poder da autorresponsabilidade. Você com você. Por quê? Acontece muito também. Eu não treino porque meu marido não gosta de treinar. Você é um indivíduo. Individual. Boa. Meu marido Boa. tem hábitos muito mais noturnos. Ele não gosta. Gente, eu acordo 15 para as 5 da manhã. Aprendi com meu avô que tirava leite, pecuarista. E eu acho o máximo, porque eu gosto de ver
o sol nascer e das 7 horas da manhã eu já fiz tanta coisa que eu sinto que eu posso dominar o mundo quando eu acordo no meu horário. Ele não gosta. Como que eu vou obrigar este homem a... Ele fala, minha filha, você primeiro é meio maluca. Então, assim, eu não vou. Tchau. Eu não vou. E pra mim tá bom acordar às 7. A rotina dele permite que ele faça isso, né? Então, é individual. E eu falei isso no começo, tô falando agora, e vou falar isso sempre, porque a rotina é individual mesmo. Então, o que te separa da sua rotina ideal é só você mesmo. É você sentar, se organizar, colocar... Gente, papel e caneta resolve tanta coisa na vida. É simples, né? Tipo, simples. Todo mundo não tem um aplicativo fantástico que vai criar a rotina perfeita pra você, né? Não existe inteligência artificial no mundo que vai conseguir desenhar o que pra você é bom. É se conhecer, trazer essas reflexões que incomodam, né? O que me afasta da rotina ideal? Aí, de repente, você tá culpando fulano, ciclano, beltrano, meu trabalho. Ué, pede demissão desse trabalho. Esse trabalho tá atrapalhando tanto assim sua vida? Vai embora desse trabalho, né? Vamos procurar outras opções. Mas a maioria das vezes, o que atrapalha, né? O que afasta a gente da rotina que é ideal, é a gente mesmo. Claro, gente, eu sou organizada, adoro, mas eu também tenho esses momentos ali de pequenos caos na vida, que tudo desorganiza. Mudança de trabalho, mudança de casa, a gente passa ali algumas semanas, né, às vezes uma perda, uma situação difícil ali nas finanças, isso tira a gente um pouco do prumo. E no ano retrasado, né, pós-pandemia, assim, tava meio confusa, voltando para uma rotina, né? Na verdade, não voltou, tava construindo uma nova rotina. Eu sentei e escrevi qual que era a minha rotina ideal de novo. E coloquei lá no meu mural. Depois de 3 meses foi que eu consegui colocar isso em prática. E olha que eu sou cheia dos hacks, né? De colocar isso em prática. Então, assim, é esforço. Rotina é esforço, tem que querer. Tem que querer. Pra ter uma rotina, pra ser disciplinado, tem que querer. Muita gente, hoje em dia, assim, né? A gente tá descobrindo muitas pessoas que têm TDAH. Tem alguma coisa que vai agir diferente nesse 21 dias, se entrar uma pessoa com TDAH? E é tão curioso, né? Eu sempre me coloco para estudar também as diferenças, porque muita coisa é comum, né? A maioria das pessoas estão ali num caminho comum. Uma coisa que eu estudei foi rotina para criativos, que é uma rotina diferente. Se você colocar o criativo ali na minha caixinha de executora, você vai matar ele igual uma plantinha na redoma, porque a maneira do criativo ser produzido e construir rotina é diferente, né? E comecei também a estudar um pouco sobre alguns transtornos, né? E o déficit de atenção ele sempre vem como uma questão quando eu falo de rotina, organização e gestão de tempo, né? Porque geralmente quem tem o transtorno de déficit de atenção que não está tratado, ele é um procrastinador nato. Ele se perde muito nas tarefas, então essas tarefas estão sempre ali jogadas para depois. O portador do transtorno de déficit de atenção é a pessoa que mais precisa de rotina para a vida funcionar. Eu conheci até uma menina que tem um transtorno... Tem que anotar? Anota. Lista, checklist. Ele é um bom executor. Se ele estiver bem orientado, ele vai executar. Se ele se perder, ele sabe para onde voltar. Se perder, ele olha lá e... Aí ele vai perder a folha. Cria um checklist. Ele é assim, meu filho é assim. Põe um quadro, né? Vai incentivando ele também a criar essa autonomia de fazer as próprias listas, né? De definir o que é importante. Eu conheci uma menina, até paciente de uma grande amiga, que é psicopedagoga, e ela tem ela tem o transtorno de déficit de atenção e tem um autismo, um grau de autismo. E aí, um dia eu encontrei ela com essa paciente na cafeteria, achei curioso, falei, ué, como assim? Você tá vindo com a paciente numa cafeteria? Ela era adolescente, ela devia ter uns 14 anos. Ela falou, hoje eu vim longe da mãe dela, porque a mãe dela é super protetora, ensiná-la como se vem numa cafeteria. E ela tava com uma lista do que ela devia fazer. Então, chegar na cafeteria, escolher uma mesa para se sentar, olhar o cardápio, fazer a escolha, pedir a pessoa. Ela fez uma lista para paciente para desenvolver a autonomia dela, né? Porque além do déficit de atenção, ela tem esse grau de autismo, então ela tinha uma dificuldade na socialização e a mãe protegia muito por medo, né? Não deixava ela desenvolver, então ela levou essa paciente na cafeteria para ensiná-la como se fazia esse tipo de programa, porque ela tinha falado, eu tenho vontade de fazer coisas com as minhas amigas, mas eu não sei como se faz.
E ela não sabia como Não sabia se fazia mesmo, nunca saiu de casa, Mas né? a mãe protegeu, hein? Super protetora. E aí, as pessoas que têm o déficit de atenção, como elas têm essa facilidade de se perder no caminho, elas precisam sempre ter essa clareza, saber para onde voltar, né? Então, a lista é sempre um ótimo apoio. E eu tenho uma cliente que tem o transtorno de déficit de atenção, e eu falei para ela, faça listas. Ela falou, aí eu vou e perco a lista. Eu falei, seu celular você perde constantemente? Aí ela falou, não, depois que eu comprei essa capinha que tem uma bolsinha aqui, né? Tem uma tira para ela carregar. Faça no celular. O checklist... Eu faço no celular. Gente, o checklist é muito meu amigo. Quando eu tô abarrotada de coisas para fazer, aquela semana que tem muita coisa, né? Além de fazer ali a minha organização de agenda, eu faço um checklist com aquilo que é importante, né? Tem umas coisas assim, quem é mulher vai me entender. Eu aposto que tem uma sacolinha dentro do seu guarda-roupa pra você levar pra costureira. Pra diminuir um vestido, para fazer uma barra numa calça, trocar um zíper. Toda mulher tem uma sacolinha dessa dentro do guarda-roupa. Isso vai ficando pra depois, e todo dia que você abre o guarda-roupa, você fala assim, nossa, tem que levar isso aqui na costureira. Coloca isso na sua agenda. Você vai levar. Você vai levar. A agenda ficou muito subestimada durante um tempo. Né? A agenda ficou meio uma coisa do passado. Logo quando surgiu os celulares, a agenda ficou uma coisa meio obsoleta. Mas o papel, eu gosto muito do papel. Eu acho que nós somos uma geração que ainda precisa do papel. Talvez a próxima vai conseguir fazer 100%. Eu já migrei muito para os eletrônicos, né? Hoje eu consigo fazer uma agenda online. Não consigo ainda. Eu adoro, eu tenho um sistema... né, de organização com checklist, lista, né, minha lista de compra fica sempre pronta, eu só vou adicionando ou tirando as coisas, então assim, eu fui criando isso no eletrônico, até como exercício para mim, né, para auxiliar essas pessoas que às vezes me procuram que já são mais tecnológicas, mas não tem nada mais efetivo do que você colocar numa agenda, você marcar um horário, e eu brinco que assim, quando eu tava ansiosa, às vezes eu acordava de madrugada, assim, meio ansiosa, e aí eu marcava na minha agenda. Não, agora eu vou dormir, mas amanhã, 15 horas, eu vou sofrer com esse assunto aqui que me acordou. Magicamente eu dormia. Porque eu marcava uma hora na minha agenda pra sofrer com aquele negócio ali. Interessante. E o cérebro da gente, ele não sabe o que é real, assim, nesse sentido. Então, assim, se você agenda, você vai fazer. Né, você vai fazer. E, gente, é gostoso demais. Antes de você dormir, se você tem a cabeça muito cheia, pegar um bloquinho e anotar tudo que você tem pra fazer no outro dia, só pra esvaziar a sua cabeça. Pra conseguir dormir, né? É muito efetivo. É uma bobagem. Eu falo, não tem virada de chave, não tem nada extraordinário. Simples, treino. né? É simples, treino. Na verdade, treino. é simples. É simples e é fazer todos os dias. Rotina, construir rotina é fazer todos os dias. Não necessariamente no mesmo horário, na mesma ordem. Isso vai variar, isso depende. Mas é fazer todos os dias. É simples, mas pode ser muito complexo também, viu? Pra muita gente Mas é porque gente. mas o comportamento que é complexo, né? Muito complexo. É muito. Tem coisa, por exemplo, que eu tô criando rotina que eu não tinha desde que eu nasci, né? Gestão financeira pessoal de casa. Aí, tipo incomoda, assim, não incomoda? Aí, é isso que eu ia falar agora. E dói, Depois que eu comecei, parava, fazia. Aí que eu comecei a fazer direto agora, é um alívio. É um alívio. Nossa, é isso que um eu alívio. falo. No começo, às vezes, incomoda, porque a gente tem medo do novo. Você fica né? assim, tem base. Eu sei mais ou menos já. Aí você fica E assim, quanto mais a gente vai fazendo, melhor a gente fica. Não tem como você ser bom numa coisa que você não faz. É igual né? tudo na vida, então, né? por que hoje eu tenho uma facilidade? Às vezes a pessoa tem aquela vida assim super caótica e eu tenho facilidade de encontrar uma simplificação no meio daquele caos. Porque eu já fiz isso tantas vezes que eu me tornei boa nisso. É fácil. Pra mim, eu olho e falo, não, mas olha isso aqui, tá doida? Não faz isso aqui desse jeito, não. Inverte esse horário, isso é um ajuste muito simples. Por quê? Eu fiz isso diversas vezes pra mim mesma. Aí, mudei de trabalho, era CLT, passei pro autônomo. Então, agora eu tenho essa liberdade de tempo. O que eu vou fazer com essa liberdade de tempo, né? Como que eu vou me organizar para isso acontecer? Não vou me organizar. Não funciona. Não funciona. Não tem como você não se organizar na vida adulta. Vai ficar um adulto disfuncional. Essa é a verdade. Você vê assim... É engraçado que quando vivendo. coloca na rotina, por exemplo, às vezes a gente pode dormir até... A gente acorda 5 da manhã. Todos no os sábado, todos os dias. Aí no sábado, às vezes, pode dormir até 7. Você dorme? Não, acordo puto.
Assim, pô, podia ter dormido mais, né? Mas como é que faz? Que raiva E que é dá, né? hábito. E hábito é uma coisa tão, assim, vai ficando tão enraizado. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque é mais difícil que incluir um bom hábito é excluir um mau hábito. É Boa. muito difícil e a gente... É físico, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, se você tem um mau hábito, dificilmente você vai conseguir incluir um bom. E eu falo, ó, maior briga do século. Incluir leitura e largar o celular. É básico. Se você não larga o celular, você perdeu o seu tempo de leitura à noite. Jacob fala uma frase assim: o fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. Exatamente. Então, assim, se eliminar um mau hábito é mais difícil do que você incluir um bom, porque o bom te traz benefícios. O mal te traz malefício e você não larga dele, porque a gente tem medo do novo, né? Então, assim, um exemplo. Se você tem lá a sua gaveta de roupa íntima, a vida inteira ela é a primeira gaveta do guarda-roupa. Parece ter uma regra, né? Na cozinha também. Dos talheres tá ali na primeira e o pano de prato na terceira. É isso mesmo. Então tem essa regra geral que alguém criou e a gente vem seguindo. Se você muda isso, você ainda vai ficar por meses procurando aquilo naquele lugar, outro lugar. né? Porque é hábito. Então, quando você faz a mesma coisa ali repetidas vezes, isso se torna habitual. E quando se torna habitual, requer menos esforço. Hoje você se esforça para fazer exercício físico? Não. Não tem esforço nessa ação. É igual escovar Você o vai lá e faz. dente. Você vai lá e faz, Só vai porque... Eu lá e posso faz. até assim. Você tá Hoje eu- sempre motivado? Não, tem dia que eu falo, Tem hoje eu tô, como. hoje eu tô É. meio com preguiça. Hoje- é uma hoje eu não queria observação fazer. apenas. Né? Vou lá e faço do mesmo jeito. Hoje eu não queria fazer nem a pau, mas Tem assim, dia que- é aquela coisa. Porque às vezes as pessoas acham assim: vocês amam fazer exercício. Não, peraí. É porque a gente é personal. Os outros falam assim, mas pra vocês é muito fácil, né? Não, Vocês não ficam é. o dia inteiro na academia, eu olho... Não é, a gente também quer ir embora, descansar em cultura. pra a gente mim é nem igual quer... escovar Por dente. exemplo, pra vocês que não ficam numa academia o dia inteiro, é muito bom esse momento de ir pra Você vai ir lá pra e academia. acabou e você vai embora. A gente tá na academia o dia inteiro. Então não é mais fácil pra gente. Na verdade, fica um pouco mais complicado, porque talvez a gente queria ir embora. E eu né? falo assim, eu já tive clientes personal. Pra mim, são os maiores multiplicadores de tempo que eu vi até hoje. Eu vou te falar uma coisa. De verdade, não é me gabando. Eu fico me imaginando assim, ó, eu acordo todos os dias, 5 horas, vou dormir 10 horas. O que eu faço num dia inteiro? É uma loucura. Vou te falar, eu não sei se tem pessoa que consegue fazer, porque eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma de 8 anos e tenho um de 14 anos. E além disso, eu tenho casa, e além disso, eu atendo das 6 a meio-dia, depois da 1 até às 6. Tipo, todos os dias. E ainda vai menina na escola, eu não levo, mas meu filho leva, o Jefferson busca, mas eu chego em casa e tenho que fazer aquele tanto de coisa. Eu falo, meu Deus. Tem dia que eu deito, eu falo, gente, é sério que eu consegui? Eu venci esse dia? E a rotina de uma mãe, ela geralmente não cabe no papel mesmo. Não, não porque tem são como. muitas funções Parece os imprevistos, e né? interrupções. Você tem pessoas que dependem diretamente de você. E é engraçado, assim, porque o filho só chama o pai pra perguntar cadê a mãe. É exatamente isso. Ô, É pai, exatamente cadê isso. minha mãe? Eu falo, Né? vai, mãe, não sei o que, pega água, sei lá. Fala, não, menina, vai lá pedir pro seu pai, eu tô cansada. E aprende, né? Aprende. Então, Aprende. assim, a rotina de uma mãe, ela é mais extenuante mesmo. Porque tem esse sobreaviso. A gente tá o tempo todo em alerta. Alguém vai interromper, né? Exatamente. Então, tudo que a gente vai repetindo, se torna um hábito. Pro bom e pro ruim. Por